Olá a todos, eu me chamo Nicolas Mota Felizari. E eu, Pedro Henrique Hoffman. Nós somos o Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Augusto Colombo, do terceiro e último ano do técnico em agropecuária. Então, hoje vamos estar apresentando o nosso projeto, o AviSense, Sistema Meteorológico de Baixo Custo com IoT para automação ambiental em aviários de agricultura familiar ou de pequeno porte. E qual é o objetivo desse trabalho? O objetivo veio para diminuição de custo e também a facilitação da operação, diminuindo assim os custos em operação, custos de mão de obra e aumentando o seu lucro. Porque você vai diminuir funcionários e facilitar o seu trabalho. Enquanto você precisaria estar 24 horas no aviário fazendo as operações, você pode fazer tudo remotamente em qualquer lugar que você esteja e não vai precisar ter uma rede de internet estável, pode ser offline, isso facilitando muito a sua operação. Na avicultura familiar, o estresse térmico é um dos principais vilões na produção de animais, principalmente por conta que as aves são animais hemotérmicos, precisam de uma faixa estrita de temperatura. Quando o galpão esquenta, as aves podem morrer, desenvolver problemas de saúde e perder muita qualidade na conversão alimentar, no ganho de peso. Um dos maiores problemas é o custo elevado para fazer o monitoramento, que um dos mais baratos custa de R$ 1.250 até R$ 3.000, o equipamento mais barato que só faz o monitoramento. E isso, para um produtor rural que só vai fazer o monitoramento, vai ser um custo a mais, porque ele vai precisar igual da mão de obra e ele vai ter um monitoramento, mas ele não vai conseguir mexer nada, em temperatura, em exaustores, nada. Ele só vai conseguir ver e não é preciso, em tempo real. Ele tem um delay para conseguir ler até enviar para o seu celular ou tablet, o que você tiver na propriedade. E foi vendo esse cenário que várias famílias passam aqui na nossa região e pequenos agricultores que têm aviários, que o AviSense foi desenvolvido, foi criado. O nosso objetivo geral foi desenvolver um sistema embarcado baseado na internet das coisas, a famosa IoT, para automatizar esse microclima tanto dentro quanto fora do aviário, fazer a assimilação de vento, temperatura, umidade de fora do aviário e o vento, temperatura e umidade de dentro do aviário, juntando essas duas informações e fazendo a automatização, ligamento e desligamento de aparelhos quando precisam, como placas evaporativas, exaustores, ventiladores, e também avisar o produtor quando a cama está muito úmida e ele precisar fazer o manejo, sem ele precisar ficar entrando diariamente no local. Para o hardware, escolhemos o microcontrolador ESP32, devido ao seu excelente processamento do all-core e a comunicação sem fio nativa, sem contar com seu baixo custo. Integramos a ele um tradutor digital, o BME280, que faz a leitura simultânea de temperatura e umidade via protocolo IC2, e um sensor de pluviosidade compacto na área externa, que é um Raspberry, que é um sensor muito utilizado para a medição de pluviosidade em aparelhos altamente tecnológicos. Tudo protegido por um invólucro, que vai ser uma caixinha feita por impressão 3D, que não vai ser utilizada nylon, porque o nylon é muito caro e sairia da nossa faixa de custo, que é uma faixa menor, muito reduzida, que é buscando custo-benefício. Então fizemos com um polímero barato, que vai ser feito totalmente por impressão 3D, saindo em torno de R$30. Então, o custo do nosso projeto ficou em torno de R$250, muito abaixo do que as outras empresas oferecem. Para quê? Facilitar de pequeno e médio produtores e o principal que a gente busca, que é a agricultura familiar. Assim facilitando que qualquer propriedade possa instalar o nosso equipamento sem muito custo e não dificultar a renda da sua operação. Para o nosso software, nós utilizamos o Arduino, por conta da sua fácil programação e baixo custo. O grande diferencial técnico é a nossa lógica de controle por estresse. Em vez de ligar e desligar os exaustores a cada variação mínima de temperatura, o que causaria o desgaste dos motores dos exaustores, dos ventiladores, também das placas evaporativas, sem contar com o estresse que poderia transmitir para os animais com toda a barulheira de liga e desliga, o nosso algoritmo trabalha com a janela de segurança de 0,5 graus, estabilizando a rede elétrica
da propriedade rústica. O que seria isso? Funcionaria meio como um ar-condicionado Splinter, liberando de pouco em pouco a temperatura para manter ela na temperatura ideal, sem precisar ficar ligando e desligando e controlando, entrando dentro do aviário para ver a temperatura que precisava ter, ou a temperatura que está, e já regulando dentro e fora ao mesmo tempo. E para validar nosso AviSense, realizamos ensaios de bancada interruptos por 48 horas, sobre regime forçado. O código mostrou extremamente robusto. O Watchdog Timer não registrou nenhum travamento por estouro de pilha, stack overflow ou vazamento de memória. Além disso, a taxa de erro de leitura em pacotes de barreira ficou de inferior a 0,05, provando o correto dimensionamento dos resistores em pull-up. A latência média para o acionamento dos relés foi de 1,5 segundos, o que é excelente para o setor avícola, onde essas mudanças de temperaturas ocorrem gradualmente, sendo que em aparelhos mais caros e, podemos dizer, mais tecnológicos, chega até 10 segundos de diferença, sendo que o nosso, com esse baixo custo, fica de 1,5 segundos de latência. Mas a nossa maior inovação científica está no algoritmo de bloqueio preventivo por chuva. Em dias chuvosos, a umidade externa pode beirar a 100%. Se um controlador comum mantiver os nebulizadores, que são as placas evaporativas, ligadas, só porque está calor, o ambiente satura totalmente. As aves que não suam, por conta que elas fazem a troca de calor por meio da respiração, dependem do ofego para perder o calor. Sofrem um choque térmico e morrem. E se não sofrerem e morrerem instantaneamente, elas podem desenvolver vários outros problemas de saúde, fazendo elas perder a alta produção, principalmente a barriga d'água, que é um problema de saúde muito sério nas aves. Nossos testes, assim que o sensor detectou uma umidade líquida, a rotina de interrupção prioritária cortou os nebulizadores, as placas evaporativas, em menos de 0,8 segundos, salvando e guardando o lote de forma preventiva, utilizando como se fosse um ar Splinter, que foi liberando temperatura quando necessário. Como considerações finais e conclusão, o AviSense cumpriu com pleno êxito sua prova de conceito em laboratório e também prática no nosso aviário da escola, que é um aviário pequeno e rústico. Como próximo passo, pretendemos instalar nosso protótipo em galpões maiores, de larga escala, para validação em regime dinâmico de campo. O projeto prova que a transição tecnológica para a avicultura 4.0 e a inclusão produtiva podem ser democratizadas, unindo o bem-estar animal, economia e sustentabilidade, unindo tudo que o agro realmente precisa e ajudando a agricultura familiar a ter uma renda maior, gerando autonomia, bem-estar para a família e englobando tudo que precisamos atualmente no mundo, que é a sustentabilidade. Bom, então seria esse o nosso trabalho. Muito obrigado.